Olá, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Bem, hoje eu estou fazendo essa live, né, novamente. Hoje eu fiz essa live e essa live o YouTube aí atrapalhou, né? Atrapalhou e acabou que eu fiz a live e ela não entrou, digamos assim, né? Então é isso. Então vou tentar reproduzir novamente a live com o assunto. Importante nessa reflexão que ultimamente, né, se você observa, a comunicação, né, entre as pessoas, ela está muito deficitária. Veja bem, nós temos no Brasil, né, português, são 800, mais de 800 mil palavras, né, no nosso vocabulário. Fora, além daquelas que não estão contando, né? Não são contadas aí pelos indicativos da, dos órgãos aí que mexem com isso, que é, né, a pessoal aí da Associação Brasileira de Letras, coisas assim, certo? Então, é aquela coisa, nós temos um vocabulário muito rico, mas não estamos usando. A maioria das pessoas não estão usando. Na verdade, há uma certa redução no nosso vocabulário, não sei se você já percebeu. Se não percebeu, é só prestar atenção, né, nas próprias redes sociais e, inclusive, nos vídeos das redes sociais, né? Seja do Instagram, seja do Facebook, seja do YouTube. Então, de repente, nós estamos num campo aí, numa circunstância, num contexto social de perca de qualidade na comunicação de modo geral, e na educação, na comunicação interpessoal entre pessoas. E a gente percebe então que isso está ocorrendo. Isso é ruim para a nossa sociedade, é ruim para o todo social, porque vai, digamos assim, descapitalizando, né, a nossa própria cultura. Se você observar pelas músicas que hoje são apresentadas como músicas, até por certos tipos de literatura que vem aparecendo. Aquela coisa da liberdade de expressão, né? Então, nós não estamos nem sabendo usar a tal da liberdade de expressão, porque nos expressamos, nos comunicamos muito mal. E isso você vê nos meios de comunicação. Então, é algo que está ocorrendo que, para mim, é grave isso, certo? Então, a gente percebe que as palavras são cada vez mais vazias e mais chulas, né? Eu estava lembrando, né, eu vivi numa fase da minha vida, desde a infância até a juventude, mas principalmente da infância, adolescência, pré-adolescência, eu vivi em abrigo de menores, aonde que você ouvia, né, palavras de baixo calão o tempo todo. Era praticamente comum, né, na linguagem desses ambientes, essa linguagem mais chula, quer dizer, com palavrões, etc.
eu, apesar de ter crescido nesse tipo de ambiente, eu tenho uma certa aversão a palavrões e coisas do gênero. E depois vinha ser escritor, né? E em sendo escritor, né, a gente trabalha o tempo todo com palavras. E a gente, através da literatura, seja contos, seja livros de algum gênero, poesias, etc., a gente se comunica através das palavras. E, então, a gente vê isso sendo empobrecido. Tá? E isso não faz bem para nós todos culturalmente. Então é algo a ser pensado a respeito, né? Se você vê hoje as pessoas, até para elogiar os outros, nós não usamos de falas, né? Falas pobres, falas que muitas vezes desqualificam, né, o outro. Então a linguagem é muito baixa. Nós estamos a educação brasileira ela é precária e não há uma perspectiva de que isso vai melhorar no curto prazo, já que não há uma preocupação por melhorar a qualidade da educação. As pessoas hoje praticamente aboliram o uso do livro, muito pouca gente lê, mas as pessoas leem pouco, mas querem falar muito sobre muitas coisas, e isso só, né, na verdade, contribui para uma espécie de caos, né, cultural. Se você olhar na internet, né, os chamados podcasts, por exemplo, né, que são programas, a maior parte, pretensamente são programas de entrevistas e alguns, né, dizem que são geradores de conteúdo, e esse conteúdo é baixo, é negativo, né? Então você vê pessoas falando, para cada 10 palavras, 5, 6 são palavrões, são palavras desqualificatórias, palavras que não levam a lugar nenhum. Então nós estamos vivendo esse tipo de coisa, que não creio que seja bom. Eu não vejo isso como sendo bom. E a questão da comunicação, então, nem se fala, né? Eu, durante muito tempo, lá atrás, né, desde a minha infância, minha juventude, como eu sempre lia muito e leio muito até hoje, eu sempre admirei as pessoas que falavam bem, que tinham uma linguagem boa, uma linguagem, rica. E por isso que eu sempre procurei me esmerar na minha própria comunicação, né? Eu passei muito tempo, eu vivi de 8 a 18 anos praticamente, quer dizer, 10 anos, né, nesse período todo, eu vivi, como eu disse, em abrigos de menores, né, instituições para órfãos, abandonados, etc. E quando eu saí desse ambiente, que eu dei de cara com... É como se você estivesse numa prisão. Então, dali 10 anos depois, você é colocado na sociedade. E como essas instituições, elas não preparavam o indivíduo para vir a habitar no meio social, então você sai, como eu saí
Eu saí de lá totalmente despreparado para conviver com as demais pessoas. Então eu aí, acabei desenvolvendo um complexo de inferioridade muito grande. Eu fui criado, veja bem, eu nasci no Espírito Santo, mas eu fui criado no Paraná. E fui criado principalmente nessa criação, a criação minha se passou, né, em Curitiba, Paraná. Então, e quando eu saí, é como se, sabe, você é jogado na sua sociedade e você tinha ali que conviver, se comunicar com as pessoas. E então foi aí que eu desenvolvi, durante um bom tempo, um complexo de inferioridade muito grande e, ao mesmo tempo, então, eu desenvolvi uma certa timidez, porque pelo fato de ter passado nessas instituições, quando você se coloca, quando eu me coloquei na sociedade, eu fui colocado nela, a gente sofria todo tipo de preconceito, de discriminação. É tipo assim, além de ser pobre, você tinha um passado, né, dentro dessas instituições e você não podia falar sobre isso por força de que havia muito preconceito. Muitos lugares, se eu falasse que eu tinha estado em abrigos de menores, eu já seria visto de um outro modo, porque a sociedade já tinha rotulado, né, a gente que esteve nesses ambientes como delinquentes, né, delinquente juvenil, vários tipos de preconceitos. Então você tinha que esconder isso tudo e você não, é aquela história, você não tinha muito o que falar de você, então você tinha que ficar calado. É estranho isso, né? E aí eu passei a ter, então, sérias dificuldades por essa timidez doentia levada pelo fato do complexo de inferioridade, quer dizer, levado por uma autoestima quase que inexistente. Essa questão da autoestima mesmo me acompanhou muito, da baixa autoestima, que depois, muito tempo depois de ter passado por uma série de situações, eu vim aí, né, até a estudar o assunto e escrever sobre o assunto da autoestima. Eu tenho um livro escrito sobre autoestima, um dos livros, né? Então vejo vocês como é que é, né? E essa questão da linguagem, então, né, da comunicação, então eu era zero em comunicação, eu não sabia me comunicar. Eu não sabia muitas vezes nem o que dizer, então você entrava mudo e saía calado. E isso dificultou muito, né, das situações, por exemplo, na busca de trabalho. Eu fiz todo tipo de trabalho braçal durante algum tempo na minha vida, por força de. Primeiro, porque meus estudos eram precários na época. Eu não tinha uma qualificação profissional e para muitos eu não tinha qualificação nenhuma. E eu acreditava nisso, nessa coisa da inferioridade, nesse sentido. Então, passei por isso tudo, até que depois de ter aquela história, você passa por uma série de frustrações e coisas assim, por força da comunicação e por força de não se sentir adequado no meio social. Só que passado muitos sofrimentos, muitas frustrações, etc., lá quase aos 23 anos, não é?
foi que eu, né, depois de ter passado N situações, sabe, que se eu fosse lá aqui, nós íamos ficar aqui há muito tempo. Eu estou até escrevendo uma biografia, onde eu conto coisas desse tipo. Então, mas entre 22 e 23 anos, né, depois de frustrações de todos os tipos, frustrações familiares, coisas assim e tal, eu, em determinado momento, caiu a ficha, né? Quer dizer, eu caí na realidade, no sentido tipo assim, ou eu me comunico, ou eu não vou a lugar nenhum, ou a lugar algum. Então eu comecei a sair, feito uma tartaruga, né? Eu comecei a sair do meu casco, desse casco negativo, antigo, etc. E comecei a me obrigar a falar, a se comunicar. Não se comunicar só a grupos restritos, porque em grupos restritos você acabava se comunicando do jeito que dava. Nem sempre da melhor maneira, mas se comunicava. A questão era você sair para abranger, digamos assim, o mundo, né? Tornar-se visível, porque eu era um cara invisível, como a maioria dos brasileiros e hoje ainda permanecem na invisibilidade por não terem tido, né, oportunidades aí de estudo, de educação, etc., para tornarem-se visíveis. E você se torna visível pela comunicação. E muitas vezes, se você não tem um preparo para melhor se comunicar, então você acaba, primeiro, não se comunicando ou se comunicando mal. Então, de repente, você vai aparecer uma coisa que até você não é e nem quer ser, mas pela falha comunicativa e pelo baixo nível da sua própria linguagem, você vai então ter dificuldades, como eu tive, muitas. Mas a partir então de uma coleção de frustrações, tropeços, né? A partir então aí de 22 para 23 anos, tipo assim, você tem que sair do seu casulo se você quer voar, tá? Quer chegar a algum lugar. E então eu, porque eu ia, por exemplo, procurar emprego, tá? Eu chegava nos locais do trabalho e tal, mas eu não eu tinha medo, tinha vergonha de me comunicar. Então eu perdi muitas oportunidades por força de não ter coragem de entrar e se comunicar e se apresentar como candidato a algum tipo de emprego, né? Então, até que então eu tomei essa decisão, tipo assim, eu tenho que sair fora desse, isso não é bom para mim, eu tenho que me virar. E então foi aí até que eu consegui, né, um bom, digamos assim, não era bom, mas era um emprego razoável, digamos assim, quando eu saí fora disso, né, e fui num local que estavam dando trabalho, né, e cheguei lá e consegui me comunicar, me apresentar, me comunicar, coisas assim, né. E a partir daí, lógico que, né, você vai melhorando. E eu fui melhorando a minha comunicação social, comunicação com as outras pessoas. Fui, inclusive, me distanciando de de alguns núcleos de pessoas que não eram lá, assim, muito positivo, não eram positivos para mim, grupos de pessoas. Eu fui saindo, né, para entrar em outros círculos
né, frequentar, digamos assim, outras galeras, né, para poder encontrar algum espaço no mundo. E então, isso veio através dessa coisa da comunicação. Como eu lia muito, então eu tinha um vocabulário melhor. Mesmo nesses abrigos que eu estive, lá o meu vocabulário era totalmente diferenciado da maioria das pessoas lá. Da- Das pessoas no mesmo estado que eu, as crianças, jovens, adolescentes, né, que estavam lá, eu era um tanto quanto diferenciado em termos de vocabulário, porque eu tinha muita leitura, eu lia muito. Eu estudei nessa época até o segundo ano, chamado ginasial. Então eu só tinha um diploma primário e metade do ginásio, que eram 4 anos. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de estudar. Eu entendia muito de que o estudo para mim era fundamental. Que eu tinha que estudar se eu quisesse evoluir. Enquanto eu não conseguia, né, estudar, porque eu tinha que trabalhar para poder sobreviver, então eu supria esse estudo lendo. Então eu lia muito. Eu era frequentador assíduo, né, de bibliotecas, coisas assim, né? Lia muita coisa, muita revista, até revistas, como diz o outro, revistas usadas e tudo mais. Eu li muita coisa, né? Tinha uma revista na época que se chamava Seleções, que era de matriz americana, mas, né, o Brasil existiu durante muitas décadas. Seleções, Wider's Digest, um negócio assim o nome. Eu lia muito. Então eu estava sempre antenado ao que estava acontecendo, né, no mundo, de forma geral, né? Literatura, e também lia jornais, coisas assim. Estava sempre ali lendo bastante. E, tipo assim, nas horas que eu não tinha nada para fazer, eu estava lendo. Isso me ajudou muito a melhorar o meu vocabulário, minha coleção de palavras, coisas assim. E então, isso fez com que, com o passar do tempo, eu conseguisse, lá aos 25 anos de idade, que eu voltasse a estudar, né, através aí do ensino supletivo da época, né? E foi nisso que eu voltei a estudar e depois vir prestar, né? Conseguir os certificados de conclusão de primeiro grau, segundo grau na época, e fazer vestibular. Fiz 3 vestibulares, passei em todos, mas devido a condições econômicas, os 2 primeiros vestibulares que eu passei, eu não consegui entrar na faculdade. Vim entrar na faculdade aos 28 anos, morando já, veja bem, em Belo Horizonte. Foi um lugar me que elevou aí a qualidade da minha história, etc, né? Então, e fui estudar, inicialmente eu fui estudar filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e depois fui estudar direito. Tá? E, então, é mais ou menos essa a minha trajetória nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu fui trabalhando e estudando e sendo explorado, né, tendo a mão de obra explorada durante muito tempo, porque quando você não conhece seus direitos e coisas assim, você leva tinta, né? Você é realmente explorado
no mundo, nesse tal do mundo do trabalho. Mas, a partir desse período que eu entrei na universidade, minha vida começou a melhorar, porque aí melhorou também a minha autoestima, através de leituras e de conhecer pessoas também, boas pessoas, que de certa forma me orientavam, me davam apoio, estímulo. Eu consegui então entrar nessa trajetória toda e sair para cima, né? Minha autoestima foi aumentando, eu fui resolvendo meus problemas do passado, tá? Resolvendo, solucionando traumas, bloqueios e coisas assim, sentimentos de inferioridade, sentimentos negativos, etc. E então eu passei, né? Então eu observo que tudo isso deveu-se muito a essa melhora da minha própria comunicação. Essa coisa de saber falar, ter uma linguagem positiva, afirmativa, etc. Então daí a importância, então, que eu creio da comunicação. Essa comunicação, principalmente a comunicação verbal. Apesar de que a gente se comunica não só verbalmente, né? A gente se comunica também corporalmente, né? A gente se comunica de muitas maneiras, que são comunicações, digamos assim, subjetivas, né? O modo como que você se posta, o modo como que você se veste, tudo isso faz parte tudo isso comunica quem você é. Muita gente não presta atenção nisso, né? Muita gente quer ser aceito pelos outros, pela sociedade, mas não presta atenção nisso, que na comunicação, o modo como você se comunica, o modo como que você se porta na sociedade. Não é essa coisa de ser submisso à sociedade. É o modo como que você, né, coloca-se na sociedade é que vai dizer quem você é. O seu caráter se expressa muito pela sua comunicação. A sua personalidade se expressa muito pela comunicação, pela sua linguagem. Porque quando eu tenho uma dificuldade de lidar com pessoas de linguagem chula, de palavrões, sabe? Essas coisas assim fora de contexto, digamos assim, que as pessoas hoje usam muito. As pessoas foram perdendo a noção também, né, do significado das palavras. Então, de repente, se você vê por a televisão ela influenciou muito o modo de comunicação das pessoas no sentido do baixo nível. Tá? E hoje isso continua. Hoje, inclusive, é propagado, né, pela tecnologia que está aí, que nos coloca essa questão, por exemplo, das comunicações sociais, nas redes sociais, aonde que a maior parte das pessoas, né, tem um nível de linguagem muito baixo. E eu não estou falando aqui em relação a preconceitos, essa é a realidade. É só você prestar atenção. Né? Eu observo isso e trabalho com isso, já trabalhei muito com isso, com comunicação, já escrevi para jornais, escrevo para a internet, já tive programas, né, no rádio, né, era uma das minhas vontades, meu sonho, né, era ser locutor de rádio, já tive programas no rádio, programas de formação de cidadania, de consciência, não programas assim, musicais, essas coisas. Durante muitos anos, assim, foram décadas, e trabalho voluntário em rádios. Eu nunca ganhei dinheiro sendo locutor de rádio. Então, isso, e também, né, na televisão, já participei de muitos programas de televisão aqui
A região aqui onde que eu moro, principalmente na minha cidade aqui que eu moro, que é Varginha, que eu moro aqui já faz muito tempo. Então já participei de muitas entrevistas de televisão, essas coisas, muito trabalho comunitário, voluntário, palestras para todos os gostos e desgostos, palestras em escolas, faculdades, etc., instituições. Já fiz tudo isso nesse período e sou um bom comunicador. Hoje está mais complicado, depois da pandemia ficou mais complicado, porque os eventos, né, presenciais hoje eles diminuíram muito. Tá? Diminuíram muito. As pessoas estão também preguiçosas para sair de casa, para ir assistir uma palestra, para assistir uma conferência, para assistir um bom debate. As pessoas estão se excluindo disso tudo, ficando no virtual, e o virtual muitas vezes não acrescenta grande coisa. Então, isso tudo que eu estou falando é para enaltecer, no sentido de colocar, né, qualitativamente a importância da linguagem e da comunicação, da boa comunicação, né? Porque existe aí as comunicações que não são as melhores por força da existência aí de fake news, coisas desse tipo aí, notícias negativas, notícias falsas, etc. Até nisso, as pessoas perderam o senso, no sentido senso analítico, né, de observar aquilo que é verdade, daquilo que é mentira, daquilo que é falso. As pessoas hoje estão engolindo toda e qualquer notícia. Tinha uma época que as pessoas, eu sou desse tempo, tinha uma época que era assim, tudo que falava no rádio, as pessoas acreditavam, certo? Então a pessoa disse, mas deu no rádio. Então, depois veio a televisão, daí as pessoas dizem, mas na televisão falou isso, na televisão falou aquilo. A televisão, esses elementos de comunicação, inclusive jornais escritos, etc., eles são instrumentos de manipulação, muita manipulação. E normalmente eles atendem a interesses que são interesses ideológicos, interesses econômicos, interesses de dominação, interesse de subverter a ordem colocada. Então, os meios de comunicação não são bons conselheiros. Hoje eu não assisto praticamente televisão aberta, né? Mas de vez em quando você passa por algum canal de noticiário e você vê as pessoas mentem descaradamente, distorcem descaradamente as coisas. Eles não dão as notícias que seriam necessárias darem, quer dizer, repassarem para as pessoas. Eles fazem uma seleção daquilo que interessa a quem os financia. E quem financia a televisão, o rádio e financia muita coisa na internet são grupos econômicos. E grupos econômicos e grupos políticos que não querem o povo, né, com algum conhecimento. Eles querem o povo ignorante. Então eles só comunicam aquilo que é do interesse deles. Tem muita coisa acontecendo no Brasil que não é divulgada pelos meios, entre aspas, normais de comunicação, porque não interessa. Se você assiste, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se você pega a Globo News, por exemplo, que o pessoal fala muito, e o jornalismo da Globo, você vai ver que aquelas notícias que eles dão ali são as que interessam para eles, para o grupo que sustenta eles, para o grupo econômico que sustenta eles. Então é uma comunicação falseada, é tipo assim, eles escolhem a notícia que te interessa. Isso já foi dito, sou eu que estou inventando, já foi dito. E já foram flagradas pessoas no jornalismo, né, em off, quando não está gravando, falando coisas desse tipo assim, mas essa notícia, isso não precisa, a gente tem que dar o circo para o povo, né?
Por isso que você vê que esses programas sensacionalistas negativistas, né? Que tem os montes por aí, eu gosto de fazer propaganda de programas, por exemplo, essas coisas aí de Ratinho e Companhia Limitada, vamos dizer assim, que Ratinho e Assemelhados, da Atena e Assemelhados, essas coisas são um entretenimento de baixa categoria, de baixo nível, e não produzem mudança social nenhuma. Essa é a questão. Não produzem nada de positivo. Eles dizem que eles produzem entretenimento. Esses reality shows, por exemplo, estão por aí, BBB, não sei mais o quê, né? É um entretenimento de baixa categoria. Porque eles, veja bem, eles veem o povo como um povo de baixa cultura. Então não dá para fazer programas bons. Tem que fazer porcarias para eles. É assim que eles pensam. E isso tem a ver com tudo tem a ver com com a comunicação. E as pessoas também hoje não estão se esmerando em melhorar a linguagem, em melhorar a comunicação, né, em todos os contextos. Você vê, sinceramente, você vê muita idiotice sendo dita por um bando de idiotas, né? Na televisão, você vê isso no YouTube, por exemplo, né? Você vê no Facebook, né? Muita estupidez. Você vê isso tudo e parece que estão normalizando a estupidez, normalizando a idiotice. Então, ser idiota, de repente, fica legal. Então, nós estamos invertendo valores, quer dizer, qual é a perspectiva, por exemplo, da evolução do ser humano? Não é ele ficar melhor, ele ser mais honesto, ele ser mais, né, claro nas suas comunicações, ele ser mais, né, positivo, né, nas ações da vida e nas ações da sociedade. Você não vê, né? Parece que não, isso não interessa. E aí as pessoas querem que o mundo mude, que a sociedade mude. A sociedade muda, só muda se as pessoas mudarem. Se as pessoas não mudam de patamar, a sociedade também não muda. Né? E aí, então, você vai ver, e aí você vai cair na educação novamente, né? Se as famílias não educam bem os seus filhos, os pais não educam bem os seus filhos, se a escola não instrui bem os seus alunos, e por aí, e aí você pode entrar até no aspecto religioso, já que a religião também não tem colaborado para o aumento do capital cultural e de consciência do povo. Então, isso cada vez mais será o caos. Então, a gente precisa entender isso. Os adultos hoje, eu falei das crianças, né? As crianças estão perdidas com os pais que elas têm, é que os pais não as educam. Os pais não as educam. Fazem de conta que educam. E a criança faz de conta que é educada. As escolas fazem de conta que instruem e educam. E os alunos fazem de conta que estão sendo instruídos e educados. As faculdades, universidades fazem de conta que instruem as pessoas. Instruir no sentido positivo, de colocá-las num patamar melhor enquanto seres humanos. Então tudo é um faz de conta negativo. E as pessoas engolem isso e normatizam, que a questão é normalizar isso. Então a estupidez está normalizada, quer dizer, todo ser estúpido acha que é bacana, vai lá fazer TikTok, fazer dancinha, um monte de coisas horrorosas, e acha que isso é bacana, que isso é legal,
Isso contribui de alguma forma para a sociedade, tá? Faz, né, música ruim e a sociedade acha que a música é ruim. Hoje a nossa sociedade optou pela música ruim. Qualquer baboseira, né, é tido como música, e música é algo muito mais profundo que isso tudo, né? Então, você vê que nós só estamos produzindo, né, culturalmente, a maior parte das produções culturais são verdadeiro lixo, que não conscientiza ninguém das questões importantes da vida em sociedade e daquilo que a gente tem que melhorar. Tá? Muita gente hoje ganha dinheiro com o meio ambiente, fazendo de conta que está cuidando do meio ambiente. Fazendo de conta que está cuidando do meio ambiente, porque nós não estamos cuidando bem do meio ambiente, por exemplo. Mas vendem a ideia de que estão cuidando bem do meio ambiente. Tá? Então, tudo isso repercute na nossa vida. Veja bem, de uma forma ou de outra. Existe uma lei natural, uma lei que a gente chama uma lei hermética, que vem lá do hermetismo, lá do Antigo Egito, que é uma das leis naturais, é que tudo vibra, tudo é vibração, tudo tem uma energia, tudo. Então as palavras também vibram. Se você só fala palavrões, só fala coisa ruim, você está vibrando no negativo. Pode observar os ambientes que você frequenta, aqueles ambientes onde que as pessoas só estão falando coisas negativas, a vibração ali é negativa e faz mal. Só que muita gente ignora isso e acha que isso é legal. Eu fui convidado nesse princípio de ano para um evento social e lá fui eu. Essa ideia de me socializar mais um pouco. Aí você chega lá, cheguei lá, encontrei um tanto de pessoas, algumas que eu já conhecia e algumas que eu já conhecia e já evitava e não convivia mais com elas, devido a essas vibrações negativas, esses papos escrotos que não vão para lugar nenhum. Mas, em consideração a quem me convidou, eu fui. E a única forma de eu permanecer lá por algum tempo foi eu me excluindo do bolo, do meio do povo, né? Fiquei lá num canto, tal. Eu e a companhia que me acompanhou, a pessoa que me acompanhou, ficamos lá, meio de canto, lá para poder, né, ficar mais tempo. Por quê? Porque as conversas eram muito ruins, né? As pessoas não percebem, tem gente que acostumou passar a vida inteira falando besteira, sacanagem, baixo nível, e acham que você tem que compactuar com isso tudo e dizer, que legal, pá, pois é, isso é do baralho, aí não sei o que lá, essas palavras, né, que as pessoas usam. Né? Não precisa, né? A gente precisa aprender a ser seletivo. Eu escolho os lugares que eu quero frequentar. Então eu frequento poucos lugares. Entende? Teve um tempo que eu frequentava todo e qualquer lugar. Ia para todo boteco, todo restaurante, tudo isso, tudo aquilo, tá lá, estava eu, né? Porque tinha que se socializar, coisas assim. Só que chegou num ponto que isso chega num ponto, gente, que isso faz mal para a saúde. E eu percebi isso, então fui me afastando. Então hoje eu só vou em poucos lugares aonde que eu me sinta legal, me sinta bem. Outro dia eu fui com a minha filha no Dia dos Pais, na véspera do Dia dos Pais, nós fomos jantar numa espécie de restaurante
digo espécie de restaurante, que é um lugar onde que tem comidas, tem bebidas e tal. Chegamos lá, tava tocando alto, música sertaneja, certo? Da mais baixa qualidade. Aquela, que você já sabe, aquela gemedeira, aquela gritaria, aquelas coisas chatas, né? Que pra mim é. E eu não esperava isso de um lugar como aquele. Não vou falar o nome aqui, tá? Mas eu vou lá de vez em quando porque tem umas coisas que eu gosto de comer lá, certo? Então, nossa senhora, eu dei uma de boa, eu falei pro rapaz que me atendeu, pro primeiro garçom, eu falei, ué, mas agora toca música sertaneja aqui. Ele falou, ah, mas eu não sei o quê. Daí ele deu um monte de justificativa, ele não era o dono, né? Eu disse, isso é ruim, né? Eu disse, é meio complicado, né? Você ficar no ambiente ouvindo essas músicas. Tem que estar muito, sabe, desequilibrado para estar ouvindo essas coisas, né? E para o nosso bem, né? Para a nossa alegria, a minha filha até falou, pai, fala assim com o rapaz, né? Eu disse, não, eu só estou falando que eu não gosto. Ué, eu sou cliente ali, né? Então eu tenho que falar, eu não gosto disso. Aí até que em determinado momento o rapaz lá foi lá e trocou a música, certo? Trocou a música. E eu agradeci. Então a gente ficou lá nesse dia, que era a véspera do Dia dos Pais, ficamos lá tranquilos, eu e minha filha, e as pessoas que chegaram depois estavam muito bem com aquele tipo de música que estava tocando. Não tão alto, e então a gente teve assim uma noite legal, em virtude de eu reclamar, né? Pedir para trocar a música praticamente, né? E as pessoas acham isso às vezes absurdo. Nossa, como é que você falou? Como é que você vai falar que você não gosta de música sertaneja? Eu não gosto. E tem mais coisas que eu não gosto também, né? Entendeu? Então, mas eu me comunico, eu falo. Se eu não sou ouvido, aí é outra questão. Mas eu falo aquilo que eu penso que devo falar. Afinal de contas, se eu vou no ambiente, eu tem que ser um ambiente bom, né? E a gente, então eu escolho os ambientes que eu quero ir. As pessoas às vezes acham que são obrigadas a ir em lugar que é ruim. Não, você não é, mas seleciona, né? Seja seletivo, né? E eu estava falando, né, dessa coisa do evento que eu fui e tal. Pois é, a verdade é que essa vida que essa sociedade que nós estamos vivendo, se você em algum momento também não, né, trabalhar no sentido assim de para que as coisas sejam melhores para você, você entra na dos outros todos. Então você vai dizer amém para o mau gosto musical, você vai dizer amém para o mau gosto, né, de todos os níveis, os mau gostos, né, de tudo. Então, é o seu papel. A comunicação é para isso, é para a gente melhorar o ambiente para a gente e proporcionar também aos outros, né? Eu já fui embora, por exemplo, de festas, assim, né, e tal, por força de que eu não estava me sentindo bem com aquela vibração que estava ali, aquela vibração de música, aquela vibração de conversas e tal. Então a gente tem, é uma questão de comunicação também, né? A gente aprender a se comunicar num alto nível. Se você quer que as pessoas tratem você bem, às vezes você precisa melhorar o seu nível de comunicação. De repente, não é aquela história assim, ah, mas ninguém me entende, não sei o que. Às vezes ninguém nos entende, porque eu já passei por isso. Às vezes as pessoas não nos entendem pelo fato de que a nossa comunicação é precária.
Nós não falamos claramente quem somos, o que queremos, o que desejamos, coisas assim. Entende? Então é isso aí hoje sobre comunicação. Espero que vocês possam gostar, né, dessa live. Como eu disse, estou fazendo a live de novo. Isso é meio complicado, porque você faz a live dentro de uma energia, depois chega aqui né, a, a rede aí, né, ela te poda, te corta, né? Aliás, a gente, uma coisa que as pessoas ainda não prestaram atenção é que essas redes, né, sociais, as big techs aí, né, que é YouTubes, né, Twitter, agora é X, né, e Facebook, etc. e sabe? No fundo, eles querem que você trabalhe para eles. Então, você dá os seus dados, você dá para eles. Eles querem depois interferir naquilo que você produz. Eles querem, né, ganhar dinheiro. E daí te acenam com algumas propostas, né, como se você fosse ganhar muito dinheiro. E o meu interesse aqui, gente, é compartilhar algum conhecimento, porque eu não tenho todos os conhecimentos, né? Alguma boa informação, bom conhecimento e uma boa opinião a respeito de vários assuntos que eu venho tratando nesses últimos anos, ok? Então é isso aí, olha, paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí.